de Jesus Cristo. Hoje nós estamos tendo que enfrentar uma situação assim mais inusitada, porque estamos sem o ar-condicionado, que nós estamos habituados, numa temperatura um pouco maior de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Então vocês que estão na TV Nova Luz nos assistindo, em algum local que esteja friozinho, você já deve estar imaginando o porquê dos nossos suores aqui. Mas, apesar das dificuldades técnicas, nós estamos movidos pelo amor do Cristo. E é isso que é imprescindível na nossa TV Nova Luz, no nosso grupo espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece. Excepcionalmente hoje, antes da nossa leitura inicial, nós vamos chamar a nossa irmã Rosângela, que é uma das diretoras da nossa casa. Ela vai nos falar dos cursos que a nossa casa está oferecendo. Rosângela. Boa noite. Nós gostaríamos de informar que os cursos da casa, nós estamos na programação para início dia 3 de março, com uma aula inaugural, não é isso? E as fichas já estão conosco. Ao final da palestra, aqueles que tiver, né, quem tiver o interesse de participar, é só nos procurar. Eu, a Estela, a Taninha, estaremos lá embaixo para fazer as inscrições. Nós temos 3 cursos na casa. O dia da semana é na terça-feira, a partir das 19 horas até as 20, é o estudo do livro dos médiuns. E a partir das 8 horas, de 20 às 21 horas. E dependendo, chega até as 21h30. Nós estudamos nesse horário com 2 grupos. O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, mais tarde, maiores informações, é só nos procurar. Então, nós vamos acompanhar a nossa leitura inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Hoje a leitura caiu na página 35 desse livro, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Na instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade, não corolários da fé, e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperes? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será vosso reconhecimento? Portanto, o vosso amor. Inspiração divina? A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e a zombaria dos incrédulos. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou, mesmo, não desejariam tê-la. Encontrar palavras persuasivas que vão à alma
ao próximo que a fé aparentemente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para a incurtides dos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amas, credes nas suas promessas. Mas, sabendo porque acreditai nelas, segui os nossos conselhos. Mas, compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Credes e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor. Bordel, 1862. Meus irmãos, vamos então unir os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por esses momentos e abrindo as nossas mentes e corações para entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior. Jesus, amado Senhor das nossas vidas, aqui nos encontramos rogando que o vosso amor envolva o nosso ambiente, abençoe a nossa irmã que veio nos trazer o fruto da sua dedicação, dos seus estudos, das suas reflexões. Envolve, Senhor da vida, todo este ambiente e os irmãos que aqui não se encontram fisicamente, mas que estão acessando o nosso programa pela Rede Amigo Espírita, pela TV Nova Luz. Que a qualquer tempo que outros companheiros acessem, possam perceber e receber as vibrações de amor e de carinho da espiritualidade superior aqui presente, a quem nós evocamos em nome de Jesus, pedindo para que fortaleçam os campos magnéticos de proteção deste local e abençoem todos os trabalhos da noite de hoje. Obrigada, Jesus. Fica em nossas mentes e em nossos corações, agora e sempre. Hoje nós estamos recebendo uma companheira que nós já acompanhamos em seus trabalhos há algum tempo, a nossa querida Sônia Chacon, a quem agora nós passamos o microfone, agradecendo pela sua presença e continuando a pedir a Jesus que a envolva nesses momentos. Obrigada, Sônia. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecendo a direção da casa por aqui estarmos mais uma vez, porque a oportunidade de trabalho é uma das grandes bênçãos que nós deveríamos aprender a valorizar. Estar encarnados, estar estudando a doutrina espírita, estar tendo a oportunidade de estudar, porque a gente sabe que o ouvido que está mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo, né? Então, as horas que a gente passa estudando é para nosso fortalecimento. Então, abençoado esses momentos de trabalho.
Para nós, esse tema, a fé remove montanhas, é um tema que fala muito fundo ao nosso coração. Nós sempre gostamos muito de falar, de sentir, de meditar a respeito da fé. E o dia de hoje, para nós, que somos do Centro Espírita Luiz Sérgio, é também de especial atenção. Hoje está fazendo 42 anos do retorno à espiritualidade do nosso patrono Luiz Sérgio. Ele tinha, na ocasião, 23 anos, e nesse momento a gente se solidariza com a sua mãe, que mora lá em Brasília, Dona Zilda, nesse momento sempre maior de reflexão. E sabendo, né, dessa semana festiva, ele comparece aos centros, nos ligam, né? Luiz Sérgio esteve aqui ontem. Luiz Sérgio esteve aqui hoje. Ele é incansável com esse jeito jovem de trabalhar e de divulgar a doutrina em nossos corações. Mas falando da fé, a gente percebe, sente, pode pensar, que a gente precisa ter um entendimento do que significa essa palavra. Temos a fé religiosa, ali demonstrada sobre várias religiões, que nós não gostamos de nos fixar apenas nesse foco da fé religiosa, porque nós tendemos, ainda pela nossa dificuldade, pela nossa inferioridade, a quando aceitarmos uma, segregarmos a outra, renegarmos a outra. Quando a gente estuda e sabe que todas elas têm um caminho a percorrer de nos levar a Deus. Se de repente a gente não está entendendo assim, é porque nós não estamos entendendo assim, não é? Então, vamos deixar a fé religiosa, porque ela não se aplica ao que nós vamos estudar hoje, debaixo do que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Conhecemos também a fé humana, aquela que se pauta em nós mesmos, na nossa força, na nossa vontade, na meta que a gente traça, muitas vezes, a maioria das vezes, para que a gente conquiste as coisas materiais. Então, nós buscamos uma qualificação profissional, por exemplo, buscamos entrar para essa ou para aquela faculdade, universidade, buscamos alguma conquista e colocamos ali a nossa fé humana e conquistamos, se assim a gente decidir. Se assim a gente se colocar à disposição dessa conquista. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, Kardec nos traz assim: a fé é humana ou divina. Observe que ele não falou religiosa, falou divina. Conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. Então, aquele jovem que busca aquela qualificação estudantil, acadêmica, ele vai confiar que ele pode, ele vai levantar cedo, ele vai estudar, ele vai buscar os seus cursos, concursos, porque aquele que não acredita em si, ele vai continuar dormindo, ele vai continuar, como se diz popularmente, empurrando para que um dia aquilo caia, né, como de paraquedas sobre si. Mas a gente sabe que cai sobre nós somente a chuva, né? E mesmo assim andar rareando, né? Então, a gente precisa mesmo se levantar e buscar essa fé em nós. Sem fé, nós vamos ser inoperantes. Nós vamos ficar parados e não vamos construir nada. Nada do que a gente imagina. Nenhum bolo a gente vai construir. Porque a gente não vai ter paciência de esperar a massa, a gente não vai ter paciência de nada, e a gente não vai construir, não vai executar, não vai alcançar a meta. Tá? Então, passando, por favor. A gente percebe que fé vai mais além do que essas qualificações que a gente trouxe. É confiança. E a gente trouxe uma imagem que está no Evangelho, que todos nós conhecemos,
ela está em Mateus, capítulo 5, 25 a 34, que é da hemorroísa. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte. Hoje nós temos que lutar e trabalhar com muita fé, né? Para a gente chegar no final. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Vamos passar? Para continuar? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Observa a diferença. Ela queria ficar curada, durante 12 anos buscava a cura, e mesmo que ela estivesse acordando cedo, acordando tarde, promovendo, ela não conseguia alcançar o que ela tanto almejava. Então ela soube de Jesus e acreditou, confiou que chegando a ele, tocando nele, o seu mal se curaria. Ela acreditou, sem saber se aquilo era verdade ou não, mas ela confiou no Mestre Jesus. Que fé é essa que faz com que ela, no caso, e muitas vezes nós mesmos, nos movamos durante a nossa existência, principalmente em momentos de dificuldade, que a gente nem descobre de onde vem aquela força e nos faz mover? Aposto que todos nós aqui já passamos por alguma dificuldade, que quando passou aquela dificuldade a gente parou e pensou: da onde eu tirei aquela força? Da onde eu tirei aquele equilíbrio? Quando é que todo mundo estava se desesperando e eu me mantive calma? No momento extremo, de dificuldades extremas. Da onde vem essa força? Sabemos que vem do nosso Pai, que não nos renega, que não nos abandona em momento nenhum. Se nós assim sabemos e procedemos, devemos estender esses minutos para todos da nossa vida. Porque Deus Pai, Jesus, os nossos amigos espirituais, não estão conosco somente nos nossos momentos de dificuldades. Eles estão também nos momentos de alegria. Eles estão também nos momentos de vitória, de conquista, de busca no bem. Tá? Então, quando a gente observa essa fé que a hemorroíça traz, nós vemos também, vamos ver outro exemplo que nos traz o livro, eu trouxe até o livro aqui, Chico Xavier, Casos Inéditos. É bem semelhante. Mas antes do outro exemplo, vamos ouvir uma música. Nós lá no Centro Espírita Luiz Sérgio, nós gostamos demais de música, de arte, das pinturas. E é bem comum a gente colocar umas músicas, como aqui também, né? Uma música nas nossas palestras. Então, Vestes do Amor é uma música de Gladstone Lage e Tim, gravada pela dupla de irmãos Tim e Vanessa, que é muito linda e trata desse exemplo. Podemos colocar? Eu acho que clicando ali. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei, o
buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha saúde em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Observa que ela colocou a fé dela, a confiança dela em Jesus. Quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança nele, a gente não é decepcionado jamais. Tem uma história que Chico viveu, que é contada no livro Lindos Casos de Chico, em que ele nos relata, não estou lembrado quem é, mas vou lembrar logo mais o autor desse livro, Ramiro Gama, lembrei. Então, Chico, ele viajou num final de semana, não estava lá em Pedro Leopoldo, a trabalho ele teve que ir mais para o interior. Veio um senhor de Belo Horizonte para conhecê-lo, para vê-lo, mas ele não estava lá. E ele passou então o sábado inteiro aguardando o retorno do Chico, passou o domingo inteiro aguardando o retorno do Chico e o Chico não estava. Domingo à noite ele voltou para Belo Horizonte, soltando muitos impropérios, porque Chico se achava muito importante, que não aparecia, ele que tinha vindo de Belo Horizonte, ele era um senhor de posses e tudo mais. Ele foi embora, Chico chegou para dormir, para voltar para o trabalho no dia seguinte. E aí disseram para ele que o senhor tinha voltado muito nervoso para Belo Horizonte porque não tinha encontrado com ele. E Chico ficou muito apavorado, falou assim, meu Deus, eu tenho que buscar esse senhor. Porque ele estava esperando a minha presença, estava esperando que eu falasse com ele, e eu tenho que encontrá-lo e ir atrás. Aí Emmanuel, pode parar.
Porque se esse Senhor colocar a sua fé em você, Chico, é melhor que ele a perca. Porque ele tem que colocar a fé em Jesus. Se for em ti, é preferível que ele perca essa fé e que ele busque em Jesus. E a gente vê esse ensinamento, que é colocar a nossa confiança, colocar a nossa vida, colocar a nossa fé nas mãos dele, do Mestre Jesus. A outra historinha que eu ia contar, que eu ia trazer, é para a gente também refletir que fé é essa. Estava eu em Uberaba, onde Chico Xavier, na qualidade de mensageiro divino do plano superior, propiciava o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Minha atenção foi atraída para o líquido de uma xícara que o Chico sorvia lentamente durante a reunião, em que dezenas de pessoas se comprimiam, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada ensinamento, cada olhar emitido por aquela doce criaturinha de aparência frágil, mas de tão intensa fortaleza interior. Este fato ocorreu em 1989 e naquela época eu padecia de fortíssimas dores de cabeça, com as quais convivi, sempre aguardando um remédio salutar para fazê-la desaparecer por completo. O líquido estava lá à minha frente. A reunião termina e Chico despede-se com as habituais demonstrações de carinho e retira-se do recinto. A sala vai se esvaziando. E a xícara ali ficou, sobre a mesa, esquecida por todos, chamando cada vez mais minha atenção. Foi uma questão de segundos. Avancei alguns passos, peguei-a, segurei-a com as mãos trêmulas, emocionada, levei aos lábios e sorvi o restante daquele chá, já frio, mas que representou para mim o verdadeiro néctar dos deuses. A fé, aliada à convicção de que Chico deixara para trás o remédio que há tanto eu procurava, deram-me a certeza de que a cura estava por perto. Desnecessário dizer, não sei mais o que seja uma enxaqueca. Veja bem, ela colocou a fé dela, cansada de sofrer. Quem sofre de enxaqueca sabe como é que é complicado isso. E ela viu naquele líquido que Chico estava sorvendo, ele já era bem velhinho, uma chance, um meio, uma posição, um remédio. A gente sabe que naquele momento estava encerrada a provação dela com relação àquela enxaqueca, àquela doença. Aquele restante de fé dela, de ali estar, buscando em Uberaba, buscando na prece, buscando na contrição, talvez buscando até o reconhecimento da onde ela havia errado. Isso a nível espiritual, não chega a ser a nível consciente. Tenha proporcionado aquilo que muitas pessoas poderiam até chamar de milagre. Mas que a gente sabe que está calcado na fé, na certeza de que não há mal que dure sempre e que o momento vai acabar. O dela acabou ali, a gente não vai dizer coincidentemente, porque a gente sabe que o acaso não existe. Até porque Jesus, a gente costuma dizer, não prega prego sem estopa. No momento de convencimento, de entendimento daquela irmã, aquele momento foi muito importante para ela. E para ele, para Jesus, não custa nada. Lembram de Jesus Gonçalves? Conhecem a história de Jesus Gonçalves? Ele tinha lepra, sofria demais. E lá no interior de São Paulo, na década de 50. Mas ele era ateu. E todo mundo falava, Jesus, você não pode ser assim, você tem que acreditar em alguma coisa. Ele falou assim, então tá bem, vou passar a acreditar. Aqui está um copo d'água. Sentia dores terríveis. Eu vou tomar esse copo d'água. Se a dor passar, eu vou passar a acreditar. Para Jesus não custava nada botar um remédio lá dentro. E assim ele o fez. E ele tomou o copo todo, em 10 minutos já não sentia mais dor.
naquele momento ele não sentia mais dor. Não quer dizer que ele não tenha voltado a sentir a dor. Mas foi o bastante para aquele espírito, que tinha uma trajetória incrível. Busquem lá na internet a história desse espírito, que passou por generais romanos de saques, até Cardeal Richelieu, ele animou esse corpo. Para ele, para Jesus, aquilo era suficiente para trazer esse espírito de volta. E o que ele viveu depois desse momento foi um trabalho para a doutrina incrível. Vamos conhecer ele, né? Vamos passando então para o outro slide. Porque a gente vai percebendo que a fé não é somente a gente estudar, buscar, é preciso uma conscientização, é preciso um crescimento, é preciso uma maturidade, estarmos refletindo todos os dias, não termos preguiça de pensar, de meditar sobre os acontecimentos da nossa própria vida, nossa própria existência. Não é tão simples assim, mas cabe na nossa vida sim, cabe na nossa agenda fazermos isso sim. No Evangelho, no item 7, do mesmo capítulo, diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que, se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se receita, mas se adquire. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, a gente ficar naquela inoperância, a gente não vai conquistar, não vai adquirir nada. É preciso que a gente faça o nosso esforço, nossa compreensão de buscar esse entendimento. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências. Em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas. Isso está no item 2. E a gente observa, se a gente está despreparado ao ler esse último parágrafo, a gente vai falar os preconceitos da rotina dos outros, o interesse material dos outros, o egoísmo da humanidade, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas que eu vou ter que remover. Mas, na verdade, tudo isso está aqui dentro mesmo. Não são os outros que fazem esse interesse material. Somos nós mesmos que temos muitas desculpas, né, para não nos movermos. É melhor eu ficar aqui. É melhor eu ficar aqui paradinha. Está muito calor, não vou sair de casa. E a gente vai deixando esse tempo precioso passar. Os jovens não valorizam, não percebem, não. Mas quando a gente vai passando uma certa idade, o lance pesa. E eu tenho dentro do meu pensamento, da minha consciência atávica, que eu negligenciei o tempo. Então isso me é muito doloroso. O tempo perdido para mim nessa encarnação é muito doloroso. E desde criança eu me lembro de eu tentando fazer várias atividades ao mesmo tempo para que eu ganhasse tempo. Então que a gente não tenha esse sentimento que não é muito legal, não é muito bom, porque quando a gente vai chegar lá no plano espiritual, o que fizeste com o teu talento, né? E o talento que ele nos deu primeiro foi a dádiva do tempo. Então é necessário que a gente confie. Confiar em quem? Confiar em Deus. Confiar em Jesus, que é o nosso mestre, sim. Como está no Evangelho, não segundo o Espiritismo, Mateus, capítulo 6, item 20. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se há o feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É só a gente parar, pensar e meditar.
É claro que se Deus cobre essa natureza belíssima com essa delicadeza, com essa beleza, quanto mais Ele não fará por nós. É necessário que a gente pare e pense, acreditando mesmo no que André Luiz nos traz, que tudo está certo, no lugar certo e no momento certo. A gente acreditar, eu estou falando palavras que vocês já ouviram com certeza, que Deus não dá um fardo maior que os nossos ombros conseguem suportar. Todo mundo ouviu isso. Mas será que a gente embasou isso? Por que a gente fica desesperado quando acontece alguma coisa? Por que a gente não para, reflete, canta uma música, como a nossa companheira aqui estava cantando quando o ar-condicionado não queria ligar? Não ligou, mas ela fez a parte dela, não é? Ela se movimentou em favor do alto. Por que a gente também não age assim? Por que a gente não procura também agir assim? Se a gente sabe, o conhecimento tem que passar a ser entendimento. Ele tem que sair daqui e vir para cá, virar sentimento. A gente sabe que ele não dá um fardo maior que os nossos ombros não consigam suportar. Mas a gente sente isso? Ainda não, não é? Vamos adiante. A fé, ainda no Evangelho, agora no item 3. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. A fé duvidosa sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar com a violência a força que não tem. Então a gente nem chamaria isso de fé, né? A gente ia chamar isso de obstinação. Aquela pessoa que quer porque quer e porque quer. Ela não quer, não mede esforços, não respeita o próximo, usa de violência. Não é fé. É obstinação, qualquer outro nome que vocês queiram dar. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. Quando a gente não tem a certeza de chegar ao nosso objetivo, então assim, vou ou não vou, conseguirei ou não conseguirei, a gente divide a nossa força, divide nosso pensamento, nosso magnetismo. A gente, é claro, como nós vamos ver mais adiante, que a gente tem que ter um conhecimento de causa. Não é desejar, buscar o que seja desarrazoado ou imprudente. Daí a necessidade de pensarmos, meditarmos o que nós estamos querendo conquistar. Ainda no capítulo 19, no item 2. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então a gente é o nosso maior inimigo, a gente trava e não vai adiante. Se a gente não for adiante, ninguém vai por nós. Porque é necessário que cada um de nós movimente a sua energia em favor de nós mesmos e no próximo. Eu coloquei essas fotos porque quando eu estava estudando, eu me lembrei, reportei lá no tempo, lá para trás, mais de 20 anos atrás, quando eu estava levando meus filhos para o colégio, pequenos, lá na porta da creche, estávamos esperando a creche abrir, e vai se volumando as mães, né? Quem tem filho pequeno sabe como é que é, vai chegando, e aí estava chegando uma moça, assim feita essa primeira aqui, super hiper grávida, trazendo na mão uma filhinha, e do outro lado um filhinho. Era lindo, o quadro era belíssimo. E ela vem vindo toda tranquila, né? E uma mãezinha que estava do meu lado virou assim: nossa, muito forte, muito veemente. Você tem 2 filhos belíssimos. Para que foi arrumar o terceiro? Eu fiquei assim, estática, caladinha, né? E a mãe foi chegando. Ela virou e falou assim:
é para eu arrumar o terceiro belíssimo. A outra ficou muito assim, né, sem graça, e falou assim, mas com o preço desse colégio caríssimo, e aí, o que você vai fazer? E a outra, com aquela paciência de Jó, de quem sabia o que estava querendo, o que buscava, falou assim, nunca mais esqueci, tá? No dia que eu deixar, que o Suassuna era o dono do colégio, tá? O dia que eu deixar que o Suassuna dirija a minha vida, pelo preço que ele coloca a mensalidade do colégio, eu vou estar perdida. Eu vou buscar outra coisa, outro colégio, outra situação. Eu vou ter os filhos que eu quiser ter. E aí acabou o papo, e eu fiquei pensando e guardei mais de 20 anos para trazer para vocês. Porque qual é a leitura que a gente faz dessa mãezinha? Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela queria ter o terceiro filho belíssimo, podia querer ter o quarto filho belíssimo. Ela queria ter os filhos dela. Ela vai parar porque o preço do colégio está alto, aquele colégio está alto. Ela vai botar no colégio público, vai buscar outra situação. Eu mesmo estudei em colégio público a minha vida inteira e me formei e tudo bem. Tudo bem que o tempo era outro, né? Mas o que eu estou querendo deixar é que se nós temos no nosso pensamento a convicção daquilo que a gente quer na nossa vida, a gente não tem que criar, como está no slide anterior, situações de egoísmo, de fanatismo, de interesses e de egoísmo para que a gente não faça. Eu não estou fazendo apologia aqui, não, da gente ser coelho, ter um monte de filho. Não é isso. Mas da gente buscar dentro de um sentimento interno nosso aquilo que de repente a sociedade não aceita ou acha estranho. Problema da sociedade, não é problema meu. A gente precisa e deve buscar. A gente sabe a história daquela mãezinha? Se ela não se comprometeu com aqueles filhinhos, com 2, 3 ou 4 que ela iria trazer, ela não vai trazer, ela vai trair o planejamento dela, familiar, de vida. Ela reencarnou para aquilo. O mentor dela avalizou o retorno dela para ela trazer aqueles espíritos que de repente ela era devedora, porque o colégio estava muito caro. Será que a nossa inteligência não acha uma saída para essa situação? Não busca? Se a pessoa voltar para o plano espiritual, minha amiga, eu não te trouxe não porque o Suassuna aumentou o preço do colégio, mas só tinha esse colégio no Rio de Janeiro. É esse pensamento, essa reflexão, essa força que todos nós temos em nós, que não pode fazer parar os nossos passos. Não pode a gente parar de ir além, porque a gente está com medo. Já perceberam como, desculpa a palavra, o mal é ousado? Né? O bem, ele fica retraidinho. Tem uma frase de Joana de Ângela, que ela fala que é preciso que a gente materialize o bem na terra. Não basta só a gente querer, a gente achar lindo uma situação de vida, o que conseguiu se fazer. Isso não basta mais para nós. É necessário que a gente também auxilie aquilo que a gente acha tão bonito crescer. É preciso materializar o bem na terra. Há muitos anos atrás eu li um livro que também me chamou a atenção, um detalhezinho. Era lá no interior, tá? Tinha um casal de posses, fazendeiros, mas já idosos. Ele, num sonho, ele fez as pazes com o espírito que ele havia roubado em outra encarnação. E ele falou assim, eu quero te devolver tudo. Aí ele falou assim, então eu tenho que voltar. Eu falei, mas eu já sou velho, a minha mulher é velha, como é que nós vamos fazer? Aí, não, fica tranquilo, o mentor, o instrutor que estava patrocinando aquilo tudo, fica tranquilo que nós vamos dar um jeito, e isso não vai ser empecilho. Foi pelas redondezas, uma senhora, monte de filho, pensou-a durante o sono, falou, essa criança precisa retornar. Tem um ajuste, é necessário para o bem de toda uma família.
A senhora aceita trazê-la? Ela vai ficar poucos meses consigo e a senhora vai entregar a essa família. Ela, tudo bem, beleza. A senhora vai gerar um filho que não vai ser seu, a senhora vai logo entregar em doação. Ela, não tem problema. Ela já estava sabendo e se colocou a vida dela, o corpo dela, para receber aquele espírito. E assim foi, recebeu o espírito, tinha um monte de gente. Um dia na fazenda, o casal estava passeando, deparou-se com aquela família numerosíssima. Eu lhe ajudo a criar. E levou para a casa grande, para a fazenda, aquela criança que ele não chegou a adotar como filho, mas adotou como herdeiro. E que recebeu tudo de volta. Na verdade, a gente não conhece as histórias, a gente não sabe das histórias. Para a gente colocar, temos que ter isso, essa postura, essa colocação dentro da sociedade. A nossa história é a nossa história. E a gente precisa vivê-la, a gente precisa cumprir, a gente precisa responder com gratidão para aqueles que nos avalizaram o retorno. Né? Nós estamos aqui, não estamos na hora da merenda, né? Nós não estamos na hora do recreio, nós estamos na hora do trabalho, nós estamos na hora do estudo, buscando que esse recreio venha, mas por enquanto ainda não está na hora dele não. Vamos passar. Em uma outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, o objetivo que se almeja e os meios de a ele chegar, de tal maneira que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com segurança. Tanto em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas. Está no item 3. A gente grafou ali o lucidez, porque ela vai dar uma espécie de lucidez para que se veja o que os outros não estão vendo. De repente, aquilo que é da minha história, eu estou vendo. Outra coisa da história dela, ela está vendo. Eu não estou vendo, ela está vendo. E ela vai seguir aquela intuição, aquele pensamento, aquele plano de vida dela. Nós trouxemos aqui Leon Denis, que tem uma frase linda, que eu concordo em gênero, número e grau. A vontade é a maior potência da alma. A vontade. Ele não está falando que é vontade boa ou vontade ruim. Ele está falando que é a vontade. Então, de repente, a criatura coloca uma vontade ferrenha em conseguir uma coisa menos boa. É necessário a fé para direcionar essa vontade. Eu acho fé lindo. Acho fé lindo, porque ela é geradora das ações. A fé é muito ativa. A fé, ela é o dínamo que vai fazendo com que a gente vá colocando esse motor, que é a nossa potência da nossa alma, a nossa vontade em favor do bem. E aí a gente trouxe também, separou a parte que foi lida no início da nossa reunião. A fé é mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Paulo de Tarso, no mesmo evangelho, ele coloca dessa trindade, a fé, a esperança e a caridade, ele diz que a caridade é a mais excelente. A caridade, ela é ativa, ela faz parte da vontade. A caridade é o amor em ação, você coloca a tua ação. Mas quem vai te dar força vai ser a fé. Porque se você não tiver fé, você não levanta da cama para ir lá fazer a caridade. Você fica lá deitado e dormindo, porque você não acredita naquilo. Estava conversando com meu filho mais velho a respeito da fé, já tem algum tempo. Aí eu virei para ele e falei assim: filho, eu queria tanto ter mais fé, eu queria ser uma mulher de fé.
Aí ele virou, ele é muito calmo, muito calmo. Ele virou e falou assim: mãe, há quantos anos você vai na evangelização infantil todo sábado? Muitos anos. A gente começou com a minha terceira filha, que está com hoje com 27, então pelo menos bastante tempo. Aí ele falou assim: então, mãe, quando você levanta todo sábado de manhã, numa hora que você não precisa levantar, e você se dirige para lá, você está demonstrando a tua fé. Aí eu fiquei assim, sorridente, por 2 motivos. Primeiro, por essa constatação que ele viu com a lucidez dele, que eu não tinha visto. E segundo, que ele estava vendo, de alguma maneira, o esforço, a vontade, e pelo exemplo, ele também segue, pelo exemplo, ele também é evangelizador. E pelo exemplo nada, ele vai ser papai agora, ele está feliz demais. De gêmeos, vão vir 2 netinhos, e nós estamos bastante felizes também. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Detalhe, ele não está preocupado com o preço do colégio, tá? Comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo não a queiram ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Vamos passar. Tem continuação. Tende, pois, a fé com tudo que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos exemplos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então a gente precisa colocar não só a nossa vontade, mas a nossa massa cinzenta também, para ficar pensando, meditando e buscando por que a gente ama a Deus, por que a gente acredita nas suas promessas, por que a gente está querendo buscar essa fé crescente em nós. Vamos nós. Todos almejam felicidade. Essa página do livro Oferenda, de Joana de Ângeles. É o título Querer. Todos almejam felicidade. 100% de nós queremos a felicidade. No entanto, esse querer é um pálido aspirar, sem base no sacrifício. Ademais, confundem felicidade com posse e gozo, e se afadigam nas paixões que sucumbem. Querer deve revestir-se de forte interesse do espírito. Olha que frase. Saber querer vem de ponderação amadurecida. Não é impulsiva, é amadurecida, após a seleção dos desejos imediatos. A impulsividade não é boa conselheira. Porfiar no querer, não desanimando ante as dificuldades ou aparentes insucessos, é o primeiro passo para a aquisição real. Querer sem egoísmo faculta conquista útil a todos. Querer o bem para repartir a alegria de viver. Eis a diretriz correta. Seja teu querer mais que um simples desejo. Deixar aquele desejo que às vezes nos arrebata, que a gente precisa meditar sobre ele, pensar sobre ele, ver se nós estamos ferindo o próximo, se a gente está desrespeitando o próximo, se a gente de repente não está criando subterfúgios, sofismas para dizer que está fazendo bem e de repente estarmos buscando o nosso interesse próprio. E aí vamos falando do magnetismo, que é a mesma
magnetismo que impulsiona a prece para as nossas preces serem ouvidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos outrora, qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então nós já estamos chegando, já acabando o segundo mês do ano de 2015, o tempo passa feito um doido e a gente precisa entender que se a gente se convencer realmente dessa força que a gente tem, não tem para ninguém. Nós vamos conquistar. Nós vamos retornar ao plano espiritual de maneira diferente, melhor. A gente não vai passar vergonha. Tá? Vamos ouvir mais uma música. Essa música é do Marcelo Daimon, um amigo músico que mora lá em São Gonçalo. Eu amo demais essa música por uma simples frase que ela tem, que eu deixei ali em negrito. Liberdade é a fé que produz. Nós vamos ouvi-la. Mas pense bem, quando a gente não tem fé, a gente fica preso. Não, eu não vou fazer. A gente não tem liberdade. Eu vou ficar pensando, não, o que ela vai pensar de mim? O que ela vai pensar? Será que isso é bem visto? Será que isso não é? Não, eu vou fazer, eu quero conquistar. A gente tem um trabalho na obra social lá no Centro Espírita Luiz Sérgio, que hoje é um dia na semana. Eu tenho fé em Jesus, que eu vou conseguir botar, nem que seja 2 dias na semana, para que depois eu tenho fé que eu vá conseguir colocar 3 dias na semana. Porque em todas as casas espíritas é aquele mesmo lance, né? Poucos trabalhadores e muito trabalho. Então, quando a gente lá precisa trabalhar profissionalmente, o tempo fica reduzido. Mas eu tenho certeza que nós vamos conquistar isso. Nem que eu seja assim, bem velhinha. Tomi Otaki voltou com 101, né? Para o plano espiritual. Retornou ontem. Então, ainda tem um tempinho aí para mim, para eu fazer esse meu desejo. Depois eu venho contar para vocês. Podemos ouvir a música? A gente está terminando. Fica a mensagem de faz com fé uma oração cheia de luz, porque Jesus irá nos ajudar. E deixando o último slide, uma frase do maestro Rossini, quando Kardec pede a Rossini que traga uma mensagem a respeito de harmonia. E isso está no livro Obras Póstumas. A fé, embasada e bem compreendida, leva à calma, à mansuetude, ao equilíbrio e à compreensão da harmonia. Muito obrigada. Boa noite. Graças a Deus. Maravilhoso, né? Momentos tão interessantes e importantes para nós. E nós percebíamos que a espiritualidade maior, enquanto as nossas mentes estavam voltadas a esses assuntos elevados, ela retirava de nós formas de pensamento pesadas, energias deletérias. Então todo um trabalho pela espiritualidade foi realizado enquanto nós estávamos com a nossa mente voltada para esse assunto que a nossa companheira nos trouxe com tanta sabedoria. Bem, obrigada, minha querida. Nós vamos fazer assim hoje. Nós vamos fazer a nossa prece final. Vocês vão ser chamados para o passe. Mas depois, aqueles que desejarem ficar, nós ainda vamos fazer um fecho. Aqueles que desejarem, a partir do passe, irem para casa, poderão ir. Tá bom? Então nós vamos chamar a nossa irmã Rosângela Mariano para proferir a nossa oração. Não se esqueçam que depois da oração haverá o passe ali, tá bom? Mestre Jesus, nesse momento
onde nossas mentes mantêm cada mente, Senhor Jesus, mantém a sua luz. Estamos sentindo neste momento toda essa paz, toda essa bênção, toda essa proteção que chega para cada irmão. E como nós iniciamos a preparação, ouvindo a música, ouvindo o estudo, nós agora também, Senhor Jesus, nos concentramos para que os amigos espirituais, os nossos anjos, possam, durante o passe, trazer aquilo que nós precisamos. E nós agradecemos, Senhor, com muita simplicidade, com muito amor, todo esse carinho dessa esfera de luz que envolve a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ser chamados agora para o passe e nós vamos pedir para a equipe de produção ir diminuindo um pouquinho a nossa luz, porque enquanto os companheiros estão indo para o passe, aqueles que aqui ficam vão nos acompanhar num trabalho muito significativo, que é o trabalho da meditação conduzida, a visualização terapêutica. E hoje nós vamos tratar dos nossos corpos físico e perispiritual. Vou pedir para que você comece a colocar a sua atenção na respiração, no ar entrando pelas narinas e no ar saindo. Sinta o ar mais frio entrando e o ar mais morno e úmido saindo. Basta isso. E você vai sentir o seu corpo relaxar. A musculatura em torno dos olhos vai relaxar. A musculatura da face. A musculatura entre as sobrancelhas. Há comumente muita tensão armazenada aí. Observe os seus ombros, os braços, solte-os. Desate as amarras do abdômen. Relaxe suas pernas. Solte os braços. Inspire fundo. Retenha o ar por alguns instantes. E expire, relaxando ainda mais o seu corpo. Com o seu corpo assim relaxado, você, espírito imortal, pode perceber uma linda luz que se derrama sobre a sua cabeça, da cor que lhe vier à mente. O tratamento é individual, é personalíssimo. E nós vamos pedir que a espiritualidade superior derrame agora sobre você as energias que você necessita. Que o seu corpo, a inteligência superior que coordena todo o sistema parasimpático do seu corpo, possa abrir-se neste momento para que você receba
toda a luminosidade, a energia curadora, e que essa energia possa ser canalizada para os órgãos que têm maior necessidade. Você mesmo pode direcionar essas energias divinas para a área do seu corpo que você sabe necessitar mais. Basta visualizar esta luz encharcando a área que precisa ser tratada. Relaxe, entregue-se neste momento ao Senhor, que é a nossa divina Mãe, que é o nosso Pai Criador. Observe essa luz iluminando de dentro para fora toda a área da sua cabeça, dissipando neste momento quaisquer núcleos de energias negativas, quaisquer formas pensamento cristalizadas, recorrentes, que tragam negatividades a você. Neste momento, imagine toda a área da cabeça nimbada de luz. E essa energia divina, ela ilumina seus olhos, ela abençoa célula a célula, molécula a molécula do seu cérebro. Sua epífise, o hipotálamo, seu diencéfalo, a cóclea, toda a área da cabeça, enfim, está recebendo esta luminosidade curadora. E esta luz poderosa, porque vinda diretamente da mente de Deus, ela se prolonga agora pelo seu pescoço, iluminando a tireoide, a paratireoide, as cordas vocais, as amígdalas, iluminando a coluna cervical. Toda a área do seu pescoço está iluminada agora. E todo o processo de saúde está sendo levado a efeito. Se a sua mente voar para outros assuntos, identifique isso. Treine a autoconsciência e traga novamente para a minha voz. Perceba que esta luminosidade está se derramando agora pelos seus ombros, escorre pelo braço direito, pela mão e pelos dedos da mão direita. A sua mão direita agora se transforma em uma constelação de luzes, luzes curadoras. Observe a cor da sua mão direita. Muito bem. Esta luz que não cessa de se derramar sobre você está escorrendo agora pelo seu braço esquerdo, pela sua mão e dedos. Veja que esta luz abre novos caminhos para que as energias divinas, sem obstáculos, possam trabalhar em toda a sua área esquerda. Sinta isso, perceba isso com os olhos da sua mente. E agora, esta luminosidade santa, ela está se derramando pelas suas costas. Ao longo da sua coluna vertebral, você tem vários núcleos de energia, chamados de centros de força ou chakras. Todos esses núcleos, esses centros de força até o cóccix, neste momento, estão sendo limpos, equilibrados,
ativados em seus potenciais de metabolizar as energias santas que fluem através deles e levá-las para todos os níveis de seu ser. As suas costas, neste momento, estão sendo energizadas e todos os processos de saúde daí estão se realizando. Ao longo da sua coluna, veja com os olhos da sua mente a níveis luminosos. Agora, observe a sua consciência e traga para o seu centro de força cardíaco, bem no centro do seu tórax. Aí, você tem uma fonte inesgotável de energia, de harmonia, de saúde e de paz. Mergulhe agora a sua consciência no centro do seu peito e perceba que essas energias que jorram do alto se concentram agora aí, neutralizando as energias de dor, de ressentimentos, de tristeza, que por acaso tenham se aglomerado nesse centro de força. Todas as energias doentias que ao longo de suas existências você possa ter localizado aí, neste momento, sob o influxo da luz divina, elas estão sendo desfeitas e são ativadas agora aí as energias da fonte divina, da paz, do amor, do equilíbrio, da harmonia, da fé. Sinta no seu peito agora aquela alegria sã, que não é euforia, mas o doce estado de ser de quem navega na fé e sabe que Deus está à frente, cuidando, guardando todo o seu processo de vida. Você é filho, filha de Deus, protegido, protegida por Ele, e nada de mal vai acontecer a você. Sinta, a partir do centro do seu peito, essa fonte inesgotável de bem-estar sendo ativada agora por essas energias divinas que se derramam sobre você. Elas vão continuar trabalhando o seu tórax e agora vão se espalhar, vão se expandir por todo o seu abdômen, iluminando todos os órgãos e as matrizes perispirituais que você possui aí. Sinta essas energias divinas trabalhando nos seus órgãos físicos, nas matrizes, em todos os níveis energéticos da área do seu abdômen. E elas se derramam neste momento pelo alto ventre, pelo baixo ventre, abençoam as gônadas sexuais. E agora se expandem essas energias pela sua perna esquerda, pelo pé esquerdo, pela sua perna direita e pelo seu pé direito. Neste momento, você está totalmente iluminado, iluminada, e uma energia doce, porém poderosíssima, começa agora a exalar do seu corpo. Essa energia agora tem o poder de proteger você. É uma energia inexpugnável. Só o bem, só a paz, só o amor podem ultrapassar essa
energia divina que agora se tece em torno do seu corpo, no seu campo áurico, da cabeça até os pés. Veja e sinta essa realidade, preparando agora um momento muito especial, que é o término do nosso dia de hoje na TV Nova Luz, no nosso querido grupo espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. A nossa Cristina Rangel, uma das diretoras da assistência espiritual da casa, vai proferir a nossa prece final. Um beijo no seu coração. Meus irmãos, vamos todos continuar com os nossos olhos fechados, nesse momento de concentração, sentir as energias divinas nos envolvendo neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, caminhando, nos alimentando com os ensinamentos de Jesus. Que a sua luz de amor permaneça em nossos corações. Que nós possamos sair daqui levando a boa parte conosco e que nós possamos distribuir a todos aqueles que vão estar conosco. Que essa semana possamos estar envolvidos pela sua luz, Jesus, que sabemos que está sempre olhando por nós. Acompanhe a nossa caminhada, nos protegendo. Agradecemos muito, Jesus, aos bons espíritos aqui presentes. Muito obrigada. Que a sua luz de paz nos acompanhe. Que assim seja.